O governo anunciou hoje que vai retomar na semana que vem a vacinação de grávidas com comorbidades. Mulheres do grupo de risco que acabaram de dar à luz também serão imunizadas com a Coronavac. A rede de transporte público terá postos de vacinação a partir de amanhã. Destaque do Wallace Lara. Serão 6 postos que vão funcionar nas estações da CPTM, do metrô e da EMTU, no intervalo entre os horários de pico. Veja também, médicos denunciam falta de remédios e sedativos para entubar pacientes no Hospital São Paulo. Destaque da Malu Maza. A superlotação é outro problema. Os médicos residentes contam que há doentes que estão em macas amontoadas pelos corredores. 10 policiais militares foram afastados das ruas sob suspeita de agredir um vendedor ambulante dentro do batalhão da PM no Grajaú. Câmeras de segurança gravaram os policiais ao redor do homem, que foi preso depois de se envolver num acidente de trânsito. E ainda o aumento da violência contra crianças e adolescentes. Estatísticas oficiais de São Paulo mostram que esse problema está aumentando. E no dia do enfermeiro, as homenagens para os profissionais que se tornaram heróis em tempos de pandemia. É agora no SPTV. Olá, boa noite para você. Agora 7h07. A produção da Coronavac deve ser paralisada no fim de semana, porque não há mais matéria-prima para a fabricação da vacina, nem previsão de quando a China vai enviar mais insumos. Com outros 2 imunizantes, o da AstraZeneca e o da Pfizer, novos grupos foram incluídos no calendário de vacinação. Hoje, o governo do estado anunciou que pessoas acima de 45 anos com comorbidades ou deficiência permanente vão ser vacinadas ainda este mês. Vamos ver agora no telão o cronograma completo de vacinação atualizado hoje. Hoje começou a vacinação de pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. No dia 14, sexta-feira, entram as pessoas com deficiência permanente ou que tenham comorbidades entre 50 e 54 anos. A partir do dia 17, próxima segunda-feira, as grávidas e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias voltarão a ser vacinadas em todo o estado. Você viu aqui ontem que a imunização desse grupo, com a vacina da AstraZeneca, foi interrompida por recomendação da Anvisa. Na retomada da vacinação, grávidas e puérperas receberão doses reservadas da Coronavac. No dia 18, os motoristas e cobradores de ônibus começarão a receber as vacinas. E depois, no dia 21, serão vacinadas as pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, com idade entre 45 e 49 anos. Esse grupo aqui foi incluído hoje e tem 695 mil pessoas. E a capital tem regras novas para quem quiser tomar as sobras de vacinas no fim do dia. A partir de agora, pessoas com mais de 18 anos e que tenham comorbidades ou que sejam profissionais de saúde podem se cadastrar para a famosa fila da xepa. O repórter Wallace Lara tem outra novidade sobre a vacinação aqui na capital, né, Wallace? Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Bom, a partir de amanhã, a capital ganha alguns reforços. São os pontos montados em 4 estações da CPTM, uma do metrô e uma da EMTU, Alain. Eles vão funcionar no intervalo entre os horários de pico, ou seja, das 9h30 às 5 da tarde, e vão vacinar os mesmos grupos prioritários autorizados no momento. São os seguintes: estações da CPTM, Guaianazes, São Miguel Paulista, Jardim Helena e Itaim Paulista. Metrô, Corinthians e Itaquera. E a EMTU, Terminal São Mateus. Agora, no dia 17, na próxima segunda, a vacinação também estará disponível nas estações do metrô República, Pinheiros e Butantã. E na linha 4, amarela do metrô. Agora, essa é uma campanha, Alain, com muitas irregularidades. Nós estamos falando ao vivo aqui de Itapevi, porque numa cidade bem perto da gente aqui, Cotia, a situação está bem complicada, porque falta a vacina Coronavac. E ela não é a única com esse problema. Veja os detalhes na nossa reportagem. Era para o drive-thru estar movimentado, com muita gente recebendo a segunda dose da Coronavac. Mas hoje à tarde o movimento mesmo era o do pessoal da feira. Em Cotia, não tem vacina do Butantã, nem para a segunda dose.
Seu José brigou muito para provar que está na lista de pessoas com comorbidade. Foi vacinado, mas com a AstraZeneca, única disponível na cidade. A gente fica, se sujeitando a tudo, pedindo, por favor, para os pessoal dar uma vacina, que a gente está humilhando, que a gente tem direito, entendeu? Eu não estou pedindo porque eu quero, entendeu? Estou pedindo porque eu preciso mesmo. Dona Selene não quer expor os pais que têm 80 anos à toa. Eles aguardam a segunda dose. Está agendado dia 25 desse mês. Só que nós não temos certeza se vai ter essa dose. Eles estão lá numa chácara, reservado, isolado, já está um mês sem sair de casa. E seu Nelson está preocupado. A esposa dele deveria ter tomado a segunda dose 14 dias atrás. A aplicação foi agendada para amanhã, mas não há nenhuma garantia de que haverá vacina. Amanhã completa 28 dias, por isso que eu estou preocupado, porque eu não sei qual é a validade da vacina depois, se ela não perde o efeito da primeira dose. O secretário da Saúde de Cotia diz que 2.500 pessoas aguardam a segunda dose da Coronavac. A gente estava recebendo uma média de 3.000 doses por semana. A semana passada a gente recebeu 550. Cotia é uma das 4 cidades da Grande São Paulo onde a Coronavac acabou. As outras são Cajamar, Diadema e São Lourenço da Serra. Um levantamento feito pela Globo News identificou 50 cidades no estado na mesma situação. A expectativa dos moradores desses municípios é que essa condição seja revertida em breve, já que o Instituto Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O estado de São Paulo deve ficar com 226 mil doses. Ao todo, foram entregues 46 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunizações, referentes ao primeiro contrato do Butantan com o Ministério. Na sexta-feira, mais um lote com 1 milhão e 100 mil doses da Coronavac deve reforçar a campanha de vacinação no país. Ele está sendo produzido com os últimos litros de IFA disponíveis no Butantan. Mas depois disso, não temos mais insumos, não tendo mais insumos, não teremos mais vacinas, o que é gravíssimo diante das circunstâncias em que o Brasil precisa de vacinas e precisa acelerar a sua vacinação. Essa será a terceira vez que o Instituto Butantan interrompe a produção por falta de matéria-prima. O governo do estado diz que o IFA está disponível, mas que o embarque não foi autorizado por causa das críticas feitas pelo governo federal à China. Portanto, nós não temos data nesse momento previsto para essa autorização. Estamos aguardando, isso pode acontecer a qualquer momento, mas nesse momento não há essa previsão. Impressionante essa crise diplomática sem necessidade. O número de cidades sem a Coronavac acabou de ser atualizado, agora são 67 no estado. A capital recebeu hoje a segunda remessa das vacinas Pfizer enviadas pelo Ministério da Saúde. São 273 mil doses que vão ser distribuídas nos próximos dias às unidades básicas de saúde. E está prevista para esta noite a chegada de um novo lote da Pfizer para o Plano Nacional de Imunizações. O avião deve pousar logo mais no aeroporto de Viracopos, em Campinas, trazendo mais 628 mil doses. Mais de 9 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui no estado e o balanço a gente acompanha agora. No total, foram 13.965.565 doses. 19,46% da população tomaram a primeira dose, que equivale a esses mais de 9 milhões, né? E 10,71% da população tomaram as 2 doses. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em São Paulo está há mais de 70 dias num patamar bem alto. É o que a gente vai conferir aqui nessa outra tela. Desde o início de março, o índice é superior a 75%. Olha só, o estado tem hoje 78,2% dos leitos de terapia intensiva ocupados. Na região metropolitana, o número é um pouco melhor, 76,5%. Mesmo assim, a situação está longe de ser confortável. Na capital, a situação é crítica no Hospital São Paulo, que pertence à Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E a repórter Malu Maza conta pra gente ao vivo como é que estão as coisas por lá. Boa noite, Malu.
Boa noite, Alain. Boa noite a todos. As nossas equipes receberam informações de funcionários do Hospital São Paulo, entre eles médicos residentes. São pessoas que não quiseram gravar entrevista, não querem se identificar, mas elas nos enviaram uma lista de 17 medicamentos que elas dizem que acabaram aqui no hospital. São vários tipos de remédios, entre eles sedativos do kit intubação. Um médico relatou que os pacientes da UTI estão sendo sedados com os medicamentos que ainda estão disponíveis no hospital, mas que isso não é o suficiente, a sedação está inadequada, o que faz com que os pacientes fiquem agitados, muitos deles acordam e percebem, sentem desconforto com a ventilação mecânica, com o respirador. Esse médico descreveu a situação como de muito sofrimento para esses doentes. Além disso, tem a situação da superlotação. A informação que nós temos é de que, neste momento, 80 pacientes estão em macas amontoadas pelos corredores do hospital. A gente lembra que o Hospital São Paulo é um centro importante de formação de profissionais de saúde e que o SP2 vem acompanhando toda essa situação de crise no hospital, que vem enfrentando a falta de insumos e de equipamentos durante a pandemia. Nós recebemos vídeos dessa situação, vamos ver agora na reportagem. Um dos vídeos, feito por um funcionário que não quer se identificar, mostra um paciente entubado que, segundo o servidor, não recebeu a sedação adequada porque os medicamentos estão em falta. Por isso, o homem demonstra desconforto ao respirar. Na prateleira, as caixas onde deveriam ficar as luvas estéreis, necessárias ao atendimento dos doentes, estão vazias. Outras imagens mostram a sala de emergência com leitos improvisados. Pacientes estão em macas enfileiradas pelos corredores, por onde passam várias pessoas, sem o isolamento de quem tem doenças contagiosas. A sala de espera do pronto-socorro também está cheia. No próprio site do hospital, uma campanha pede doações de materiais como máscaras, álcool gel, aventais e óculos de proteção. Uma situação que se repete há muito tempo e que só piorou com a pandemia, né? O Hospital São Paulo informou que, na falta de um remédio, a unidade possui similares em estoque e que trabalha para solucionar qualquer falta de insumos no menor prazo possível. Sobre a superlotação, o hospital disse que, com a pandemia, está atendendo a um grande volume de pacientes graves que demandam maior tempo de internação. Informou ainda que ampliou o número de leitos de enfermaria e de UTI e que nenhum paciente fica sem atendimento. Vamos agora, então, aos números da pandemia no estado, que a gente acompanha também todos os dias. 696 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. 102.356 pessoas já perderam a vida para a Covid desde março do ano passado aqui no estado. Agora, o número de casos confirmados foram 15.672 novos casos nas últimas 24 horas. O total de diagnósticos é de 3.038.240. A média diária de mortes entrou hoje em tendência de queda, felizmente, né? Depois de uma semana em estabilidade. Vamos conferir essa média aqui agora. Olha só, a média de mortes está em 521 óbitos por dia. Ainda muito alta, né? Mas, na comparação com 2 semanas atrás, pelo menos a gente vê uma redução um pouco maior, de 23%. Agora a gente confere juntos o número de casos confirmados, a média de casos confirmados, que está em 11.719 por dia. Essa média aqui também tem uma redução de 13% em 2 semanas. Hoje completamos 2 semanas com estabilidade na média de novos casos. O corpo do menino Gael vai ser enterrado amanhã na Paraíba. Casos de violência contra crianças dentro de casa cresceram nos últimos 2 anos. É o que mostram os registros no programa de proteção do governo do estado. Um pequeno vaso de margaridas. A homenagem foi deixada por uma vizinha no portão do prédio onde morava o menino Gael. O corpo dele foi levado de avião hoje à tarde para João Pessoa, na Paraíba. De lá, segue para a cidade de Prata, onde vai ser enterrado amanhã. Gael tinha apenas 3 anos. Essas imagens foram gravadas no domingo por uma câmera de segurança do prédio. O menino chegou com o pai perto do meio-dia e foi recebido pela tia-avó.
Esses registros agora são de segunda-feira. A chegada do SAMU às 11h28 e 14 minutos depois, os socorristas saindo com a criança. Os policiais militares aparecem do lado de fora do portão ao 12h10. E pouco mais de 1 hora depois, é a mãe de Gael quem sai, carregada por socorristas. Andréia Freitas de Oliveira está na penitenciária feminina de Tremembé, no interior do estado, onde cumpre prisão preventiva. Ao decretar a prisão, o juiz cita o depoimento que a tia-avó do menino deu à polícia. Maria Nanete disse que não viu nenhum comportamento anormal de Andréia, que ela foi internada 4 vezes e que não tinha certeza se foi por motivos psiquiátricos, mas se lembrava que o motivo das internações foi por ela ter ficado muito nervosa. A última internação teria sido há 7 anos. Para o juiz, por hora, não há que se falar em internação provisória, já que não há laudo médico que comprove problemas psiquiátricos. A polícia considera que a mãe foi a responsável pelo crime. Os indícios são bem patentes em relação à autora, mas a gente continua nas investigações porque existem alguns fatores que precisam ser apurados. Nenhuma hipótese foi descartada até o momento. A morte de Gael mostra uma realidade de violência a que muitas crianças são submetidas e que muitas vezes só é revelada quando já é tarde demais. E pior, estatísticas oficiais de São Paulo mostram que esse problema está aumentando. O número de inscritos no Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados de Morte do governo estadual subiu nos últimos 2 anos. De janeiro a abril de 2019, havia 78 inscritos. No mesmo período do ano passado, 138. E nos 4 primeiros meses deste ano, 155. Em 2 anos, um aumento de 98,7%, quase o dobro. Para o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa, a pandemia fez crescer o número de casos. Esses tipos de violência física, de violência moral, de crimes sexuais que acontecem dentro de casa, infelizmente aumentou pela pandemia em razão do maior convívio. O gerente da organização Childhood Brasil, Itamar Gonçalves, diz que a violência contra as crianças sempre existiu. Para ele, o que aumentou foi a gravidade dos casos. Aquilo que era uma agressão física, né, como um tapa, um beliscão, um puxão de orelha, né, ele passou a ser um braço quebrado, né, escoriações, sangramentos. É importante, né, que todo adulto, né, ao perceber ou suspeitar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de uma violência, né, ele não pode se calar, né? É isso, olha só, casos de violência contra crianças podem ser denunciados pelo Disque 100. A ligação é de graça e anônima. O serviço funciona 24 horas por dia. Em nota, o advogado de Andréia Freitas de Oliveira disse que não vai divulgar informações sobre a defesa. Veja a seguir, 10 policiais militares foram afastados das ruas sob suspeita de espancar um vendedor ambulante dentro do batalhão da PM no Grajaú. E também a previsão de frio para amanhã. Anny Lotterman. É isso aí, Alan. Segundo a meteorologia, a gente pode ter a tarde mais fria do ano em São Paulo amanhã. Agora o trânsito ao vivo na sua tela, Vale do Anhangabaú, tudo parado no sentido ali da zona norte da capital e pista molhada. 7h24, SP2 volta já. 10 policiais militares foram afastados das ruas. Eles são investigados por abuso de autoridade e lesão corporal dentro de um batalhão da PM no Grajaú, zona sul da capital. Veja agora na reportagem exclusiva de William Santos, Robinson Serântula e César Galvão. Esta é a 3ª companhia do batalhão da PM no Grajaú. Ela tem uma câmera que gravou a chegada dos policiais com o preso. Era 1º de maio, dia do trabalhador. A maioria dos policiais não usava máscaras. O rapaz estava algemado com as mãos para trás e foi forçado a se ajoelhar no chão, na frente da viatura 50304. Logo em seguida, um policial levou o vendedor ambulante para o porta-malas da viatura. Ele ficou sentado diante de 2 PMs. O vendedor disse que um dos policiais tinha uma corda nas mãos. Mais PMs se aproximaram, entre eles 2 policiais femininas. O grupo cercou o vendedor ambulante, que estava dentro do carro da polícia.
Aí colocaram uma roda de policial assim, eu no meio. Alguns me agrediam, outros ficavam olhando. Principalmente uma mulher policial, era a que mais me xingava, mais me agredia. A prisão do vendedor foi por desacato. Ele se envolveu num acidente nesta rua, no bairro do Grajaú, na zona sul da capital. A polícia militar foi chamada, pediu a ele os documentos e o rapaz disse que não tinha. Segundo os policiais, o vendedor estava nervoso e agressivo, por isso foi colocado dentro da viatura, mas ele quebrou o vidro do carro. O vendedor disse que ficou 40 minutos dentro do batalhão. Nessa imagem, o porta-malas da viatura já estava fechado. Esta policial pegou um frasco do companheiro. Ela abriu a porta traseira da viatura e colocou a mão que segurava o frasco para dentro do carro. Segundo o vendedor, era gás-pimenta. Os policiais se afastaram. Um deles saiu rindo. Vez ou outra, os PMs se aproximavam e olhavam pelo vidro escuro. Outro policial também saiu sorrindo. Passaram alguns minutos e os PMs abriram a porta da viatura. O rapaz estava imóvel, não se mexia dentro do porta-malas. Os policiais da companhia passaram, olharam e não prestaram nenhum tipo de socorro. Alguns riram da situação. Um PM se aproximou com uma lanterna, apontada para o rosto do preso. Apesar da luz na cara, ele não reagiu. Aí eles pegou e me amarrou igual um porco. Me algemou pra frente e me amarrou os pés e as mãos. Cheguei no hospital amarrado, igual porco. Hoje, 10 policiais do batalhão do Grajaú foram afastados das ruas. Todos que apareceram das imagens estão identificados. A Secretaria da Segurança Pública informou que as condutas de todos os policiais mostrados nas imagens são rigorosamente apuradas em inquérito militar. A Secretaria disse ainda que agora há pouco tornou públicas as imagens que nós mostramos agora no SP2. A Polícia Militar disse que repudia tais atos e é implacável contra pontuais desvios de conduta. 14 pessoas foram presas numa operação contra um esquema de sonegação de impostos em Alagoas e em São Paulo. Os policiais cumpriram 51 mandados judiciais, sendo 14 de prisão em 5 cidades paulistas. Um dos presos é o advogado Rogério Onofre, secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Sorocaba. Muitas joias e carros de luxo foram apreendidos durante a operação. De acordo com as investigações, empresas fantasmas emitiam notas fiscais simulando transações comerciais no estado de São Paulo e conseguiam isenção de ICMS, que supostamente já teria sido pago em Alagoas. Empresários do setor de plástico teriam movimentado 4 bilhões de reais em fraudes. Os presos vão responder por sonegação fiscal, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Nós não conseguimos contato com Rogério Onofre. A Polícia Civil vai começar a usar carros blindados em operações contra o crime organizado. 105 viaturas foram entregues hoje e começam a ser distribuídas amanhã na Grande São Paulo e no interior. É a primeira vez que policiais civis vão circular em carros com blindagem. A compra custou mais de 23 milhões de reais. Agora, a hora da previsão do tempo. Anny, a impressão minha, esse outono está meio diferente, né, daquele típico da estação. Você é um bom observador, viu, Alan? Boa noite para você, boa noite a todos. Alan, nesse outono nós não estamos tendo aqueles dias seguidos com céu lindo, um pôr do sol exuberante, o que é típico da estação. Mas também não está com chuva acima do normal, que tanto poderia abastecer os reservatórios. Hoje, dia 12 de maio, foi a primeira chuva boa do mês e ela ainda pode ser forte nas próximas horas, tá? Na imagem do satélite dá para ver as nuvens mais carregadas. Todas essas áreas coloridas aqui, ó, são as nuvens mais pesadas. Nesse momento, chove um pouco mais forte no Grande ABC e também na zona sul da capital. Mas nas outras áreas da cidade também chove fraquinho e essa chuva pode ganhar força ainda ao longo das próximas horas. Desde o dia 20 de março, quando começou o outono, até ontem, ou seja, 52 dias, tivemos apenas 10 dias com registro de chuva. E em muitos desses 10 dias, a gente teve assim 1 milímetro, 2 milímetros, ou seja, foi muito fraca essa chuvinha. E sabe aquele ditado, cachorro que late não morde? Esse outono tá bem assim, muito nublado, muita nuvem no céu, mas chuva que é bom, nada. O que também é normal para a estação outono e inverno, são as estações mais secas do ano aqui em São Paulo. E amanhã vai ser mais
mais um dia em que não teremos o céu clássico de outono, nem chuva forte. A sexta vai se fantasiar de inverno, o sol nem deve aparecer, o dia começa com mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 19, ou seja, pode ser a tarde mais fria do ano. E olha o volume de chuva, 3 milímetros, significa garoa ao longo do dia, viu, Alan? Agora, se não vai chover mesmo, faz falta, né? Aquele céuzinho azul de outono, aquele dia bonito, né? Para curtir. Agora, como é que fica esse frio? Ele chega ao interior, Ani? Chega assim, Alan. Presidente Prudente, a gente estava falando dias seguidos aí que o calor estava chegando aos 34 graus. Olha amanhã não deve passar dos 26 graus. Sorocaba, 21, Campinas, 23, Bauru, 25 graus, todos com tempo firme em todas essas cidades. Madrugada com chuva forte na Grande São Paulo até Baixada Santista e amanhã ela se concentra mais no litoral norte e Vale do Paraíba. Em Santos, Taubaté e Ilhabela, por exemplo, a chuva pode ser forte e volumosa. A partir de sexta, o sol já aparece, mas aí o friozinho vai continuar, 21 graus no fim de semana, 22 no domingo e as madrugadas ainda bem frias. É isso, Alan, até amanhã. Até amanhã, Ani. Agora é futebol, com mais uma vitória fora de casa, o Palmeiras manteve o aproveitamento perfeito na Libertadores e já garantiu uma vaga na próxima fase do torneio. Já o Santos teve uma estreia em grande estilo do técnico Fernando Diniz. Venceu o Boca Juniors e segue com chances de se classificar para as oitavas de final. Alívio! Esse foi o sentimento depois do gol do Felipe Jonathan. Com um time cheio de garotos, na estreia do técnico Fernando Diniz, o Santos venceu o Boca Juniors da Argentina por 1-0 e segue vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Com a vitória do Strongest da Bolívia em cima do Barcelona de Guayaquil, o time da Vila Belmiro assumiu a vice-liderança do Grupo C com 6 pontos. Foi uma grande vitória, onde nos coloca na briga de vez pela classificação na Libertadores, que é o mínimo que a gente pode fazer pelo Santos. A gente busca novamente brigar aí pelas fases finais. Quem já está classificado para as oitavas de final da Libertadores é o Palmeiras. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. A partida considerada mais complicada dessa primeira fase foi ontem lá no Equador. Não foi assim uma grande apresentação, mas o Palmeiras foi extremamente eficiente. O Independiente del Valle nunca havia perdido em Guayaquil jogando pela Libertadores. Eram 23 partidas de invencibilidade. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Ramírez fez pênalti em Luiz Adriano. E Rafael Veiga cobrou com muita tranquilidade. Dá muita confiança pra gente, dá confiança na nossa campanha. A gente sabe que lá na frente isso decide a nosso favor. A vitória por 1-0 fez o Palmeiras igualar o River Plate da Argentina com 12 partidas sem perder fora de casa na Libertadores e deixar o comandante orgulhoso de sua equipe. Mais uma vez, quero reforçar, é um orgulho ser treinador destes jogadores, é um orgulho ser treinador desta equipa, é um orgulho pertencer a esta família e quando todos somos uma equipa muito, muito forte. E hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, uma homenagem à mulher que revolucionou a profissão, Florence Nightingale, uma italiana nascida neste mesmo 12 de maio, há exatos 200 anos. E claro que na pandemia o trabalho desses profissionais precisa ser mais do que valorizado. Aqui vai nosso reconhecimento a quem ajuda a preservar e a salvar vidas. Decidi ser enfermeiro por influência da minha mãe. Minha mãe sempre achou bonita a profissão. E minha mãe era diarista e sempre foi durante um bom tempo. No início, que eu achava bonito, que era bonito a roupa branca, chamava atenção, que os profissionais de enfermagem faziam bem para a sociedade. No início era isso, e eu, muito subjetivo, não tinha ideia alguma do que seria enfermagem, até provei, na verdade, no início. Depois, com o tempo, a gente pega amor. Depois de muitos anos, minha mãe veio fazer enfermagem. Hoje ela é formada, é técnica de enfermagem. Já a inspiração do Pedro foram as enfermeiras e enfermeiros que cuidaram do avô doente. Meu avô faleceu de câncer, né? E nessa época eu tinha entre meus 14, 15 anos, aí a gente estava indo visitar ele no hospital, né? E aí eu via o movimento, né, das pessoas lá, os enfermeiros trabalhando. E aí eu comecei a gostar, né? Cuidar, né, do próximo.
Eu achei muito bonito e eu me interessei, eu me identifiquei, né, nessa área. Marilda não tem dúvida, ser enfermeira é vocação que vem do coração. A gente tem que estar ali do lado mesmo do paciente, cuidando dele, de todas as necessidades que ele precisa, né? Então, é um momento assim que, mesmo nós como enfermeiros, a gente reflete muito, né, de quão importante é o nosso cuidado. Acho que tem que ter uma vocação também para isso, né? Acho que você precisa gostar do que faz, né, e fazer com muito amor. E é correndo de um leito para o outro durante as muitas horas de plantão que eles vão distribuindo carinho e cuidado. Uma dedicação que a pandemia mais do que nunca provou ser fundamental. O Gilcimar é cobrador, teve Covid e jamais vai esquecer do enfermeiro que esteve ao lado dele. O nome dele é Carlos Wesley. Ele me incentivou bastante, né, na parte da recuperação, que eu não me alimentava direito, então ele sempre conversou comigo, vamos se alimentar, eu quero ver você sair bem daqui, né? Ele sempre me deu maior força lá no tempo que ele estava junto comigo. O Gilcimar promete um churrasco para o enfermeiro Carlos. Eles e elas já receberam flores como homenagem. Foram pintados no grande painel do prédio do Instituto do Coração, na Avenida Rebouças. Hoje, o muito obrigado veio em forma de música, tocada pelo maestro que teve Covid e voltou ao hospital do M. Boimirim para agradecer. E o que eles fazem por nós e pelos que amamos tiveram que fazer também por muitos colegas. No estado de São Paulo, mais de 9 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares tiveram Covid. 102 morreram. E os que recuperaram a saúde passaram a dar ainda mais valor à profissão que escolheram. Foi muito difícil para mim, né? Eu não imaginava que eu ia ficar tão ruim quanto eu fiquei. Justamente pelo fato de a gente trabalhar no hospital, estar em contato com vários micro-organismos, né? Então, eu imaginava que se eu contraísse o vírus não seria tão forte. Só que eu estava errado e contraí o vírus e foi forte, eu fiquei bem mal, né? Para a gente é muito gratificante, não tem preço, não tem preço que pague essa sensação. A gente vê a pessoa bem indo para casa, para sua família ali, retornando ao seu lar, né? Foi tudo muito novo, né? Uma coisa que ninguém conhecia, não sabia como lidar com essa doença. Então, todo mundo foi aprendendo, né, durante todo esse tempo. O melhor da minha profissão é que a gente é remunerado fazendo o bem. Fazer o bem gratuitamente, vamos dizer, no dia a dia, já é uma dádiva. Já é muito gostoso, a gente recebe mais do que a gente dá quando a gente faz algum bem para alguma pessoa. E eu tenho o benefício de a gente ainda receber, ainda ser remunerado. Que sejam mais valorizados. Vamos agora aos comentários nas redes sociais. Você comentando tudo que é assunto aqui no SP2. A gente começa com a mensagem da Ellen. O Hospital São Paulo é um dos hospitais mais importantes de São Paulo. Ver a situação em que ele se encontra há anos é triste e revoltante demais. Renato, com 3 tipos de vacinas contra a Covid, mais a da gripe e com os grupos sendo ampliados, tem que ter toda a atenção para não tomar a vacina errada. É bom sempre checar o nome lá, né? E com o enfermeiro também. E o Vinícius, Alan, se não podemos confiar na polícia para nossa própria segurança, temos que acreditar em quem? Por fim, Flávia, minha mãe Maria tomou a primeira dose da AstraZeneca. Vacina sim. A felicidade da dona Maria. O SPTV fica por aqui, as reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Boa noite e até amanhã.